Olá, colegas alimentaristas. Estamos aqui de novo para poder falar um pouco mais sobre esse bafafá que está rodando da nova pirâmide alimentar invertida dos Estados Unidos, né? Recentemente, dia 7 de janeiro de 2026, a parte da Secretaria de Saúde, lá, algo relacionado com isso, divulgou uma nova pirâmide dietética, um novo guia dietético alimentar para os americanos e transformou esse guia numa pirâmide, tá? A pirâmide é uma forma que eles têm para poder comunicar com a população quais são os alimentos principais que devem ser consumidos e quais alimentos que devem ser consumidos em menor quantidade, tá? Isso, em geral, para a população americana, tá? E a gente vai trazer qual a situação que a gente tem sobre a população americana e qual o objetivo que se quer atingir dentro dos Estados Unidos com essas novas diretrizes dietéticas. Então, logo depois daqui a gente vai falar, que é principalmente, eu vou dar o spoiler, é o emagrecimento, né? Mas a gente vai falar sobre essa nova pirâmide alimentar invertida lá nos Estados Unidos, tá? Logo depois da vinheta. Então, colegas alimentaristas, hoje eu venho continuar o debate, já fiz um vídeo anterior, falando sobre a pirâmide alimentar. Eu devo falar e publicar sobre esse vídeo tanto na parte daquilo que a gente coloca como causa alimentarista, porque é o objetivo da gente nós obtermos uma alimentação mais saudável, mais sustentável, com mais segurança alimentar, quantidade e qualidade, que a gente possa ter soberania alimentar, que o Brasil possa ser soberano e autônomo em relação a todos os alimentos que ele produz, ou pelo menos 90%, 95% dos alimentos. E essa pirâmide americana, ela traz uma coisa interessante para a gente, que a gente vai comentar agora. Então, deixa eu colocar primeiro para quem não está sabendo de nada, né, está chegando aqui agora, quem eu sou. Meu nome é Frederico Cunha, eu sou um alimentarista, sou um estudioso dos sistemas alimentares, tá certo? Eu tenho formação em veterinária, sou veterinário há mais de 34 anos, produtor rural também de alimentos. Eu sou advogado há 23 anos, atuo na área ambiental, fiz minha especialização na área ambiental, mas sempre voltado para essa questão de produção de alimentos. Eu sou nutricionista também e sou gestor ambiental, além de gestor de TI, que eu utilizo para poder atuar nessa área que eu estou aprendendo aqui, sempre aprendendo na parte da comunicação, tá certo? Porque a gestão de TI e comunicação, né? Tecnologia da informação e comunicação. E dentro desse contexto, dentro dessas minhas formações, eu busco sempre essa estruturação de um sistema alimentar que seja saudável, um sistema agroalimentar, porque sem agro também não tem alimentos, tá? Isso é fundamental. Então, feita a apresentação, eu gostaria de trazer para vocês agora o esclarecimento do que está acontecendo, posicionar vocês, tá? Recentemente, nos Estados Unidos, foi lançado um guia dietético, porque o americano está engordando, vem engordando nos últimos 10, 20, 30 anos, de uma forma excessiva, e isso tem sobrecarregado o sistema de saúde, como aqui no Brasil está acontecendo. Eu vou mostrar para vocês esses dados também. E para conter essa epidemia, essa de obesidade, que é uma doença crônica, né, reconhecida pela Organização Mundial de Saúde, e as suas decorrências, que são diabetes, pressão alta, eventos cardiovasculares, né, o governo dos Estados Unidos ele lançou um programa American Health Again, quer dizer, seria American Great Again, né, que é o do Trump, ele colocou a América saudável novamente. E aí houve uma mudança na política que eles vão agora promover de incentivo à alimentação lá nos Estados Unidos, tá? Então eles colocaram isso num quadro que eles denominaram de pirâmide, né, alimentar, e que a gente já utilizava. Deixa eu mostrar como era a pirâmide que vinha sendo utilizada a partir da década de 80, mais ou menos, salvo engano, e que é o que fez o país engordar da forma que engordou, tá? Então nós temos aqui a pirâmide alimentar antiga. Na base, carboidratos. Aí com o tempo, carboidratos refinados, principalmente, né? Que seriam os grupos energéticos, tá? Logo acima, você vai ter um grupo de frutas, legumes e verduras, tá? Esse grupo 2, que está lá no segundo patamar, eles são os alimentos chamados reguladores. São aqueles que têm vitaminas, minerais, né? Que eles regulam os processos metabólicos. É assim a tese grosseira, né? Com relação aos macro e micronutrientes dentro da nutrição. Terceiro, terceiro andar ali da pirâmide, então a base carboidrato, depois fruta, legumes e verduras, depois carnes, e aí você tem carnes pescados, você tem carne suína, carne bovina, todos os tipos de carne. Feijões, que eles chamam, soybeans, né, que são soja, feijões em geral. E do lado direito, né, de quem está olhando aqui à frente, os lácteos, né, queijos, iogurtes, etc. E lá no topo, que deve ser consumido menos, a quantidade são gorduras, né? Gorduras que eles chamam de alimentos energéticos extras, gorduras e doces, né, doces preparados, etc.
que são os alimentos energéticos extras. Então, na base, carboidrato, no meio, fruta, legumes e verduras. No terceiro andar são os alimentos construtores, que são as proteínas, né? E eles dão aí uma distribuição entre proteína vegetal, proteína animal, lácteos, né? Que são proteínas animais também. E lá em cima, óleos e açúcares, né? Açúcares que são alimentos açucarados, né? Essa era a base da pirâmide que fez a gente chegar onde a gente chegou, e é lógico, tem uma série de discussões com relação à quantidade. Vocês já devem saber, né, que o americano ele come em quantidade cada vez maior, o tal do fast food, né, que virou um prato nacional. E aí eles comem uma quantidade muito grande de alimentos, uma sobrecarga calórica, né, em detrimento da qualidade dos alimentos. E aí o atual secretário lá, Kennedy, né, deixa eu lembrar o nome dele aqui, para ver se ele está aqui. Vamos ler a notícia aqui com vocês, né? Pronto. Então, eu vou trazer aqui para vocês, tá? Essa daqui é a notícia. O que é a pirâmide alimentar invertida nos Estados Unidos? Veja riscos e benefícios. Aí todo mundo já começa a dar pitaco, né? Riscos e benefícios, como se a outra também não tivesse, né? Inclusive, o Brasil, em 2006 em diante, ali, ele começou a abandonar essa questão da pirâmide, né? Eu vou trazer esses dados. Tem uma colega também, uma nutricionista reconhecida, que chama Sônia Tucunduva, que ela trabalha resgatando a pirâmide porque ela acha que é um modelo didático, né? Ela acrescenta e ajusta a pirâmide com o guia da população brasileira. Mas aqui o que eles dizem é o seguinte: o que é a pirâmide alimentar invertida dos Estados Unidos? Veja riscos e benefícios. O governo americano revisa orientações nutricionais com foco em comida de verdade, priorizando proteínas, guardem isso, proteínas e gorduras saudáveis, em linha com o movimento Make America Healthy Again. Faça a América saudável novamente. As diretrizes são do secretário de Saúde dos Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., tá? Então, descendente da família Kennedy ali, e ele está fazendo essa revolução. Vai trazer essa discussão de novo agora a campo para saber sobre essa questão do guia que deve ser utilizado. E lá, então, como colocado ali na reportagem, eles estão priorizando o que agora? Consumo de proteínas e gorduras saudáveis. Isso daí remete a gente já à ideia de uma dieta cetogênica, né? Uma dieta onde você aumenta a quantidade de gordura e você aumenta a quantidade de proteína, e você reduz a quantidade de carboidrato para poder fazer uma outra via, ou uma dieta aí low carb, né? Que você reduz a quantidade de carboidrato. E é um caminho que tem sido encontrado por muitos colegas da área da nutrição para poder fazer o emagrecimento, promover o emagrecimento. E aí eu vou trazer dentro dessa linha uma série de discussões de vantagem, de qualidade dessa linha, e a gente pode discutir também os problemas, tá certo? Então, o que que eu queria trazer para vocês? Primeiro, com relação aos Estados Unidos, a situação dos Estados Unidos. Aí, essa página é do próprio governo americano, tá certo? Vamos lá. Lá em cima tá lá, um site oficial do governo dos Estados Unidos. Comida de verdade começa aqui. Uma saúde melhor começa no seu prato, não no seu armário de remédios. Boa, boa sacada. As novas diretrizes alimentares para americanos definem comida de verdade como integral. Então, se você vai utilizar grãos, se você vai utilizar arroz, se você vai utilizar eh, alimentos que compõem essa base de carboidratos, dê preferência aos alimentos integrais. E aí também, quando você utilizar carboidrato, que também é uma recomendação que acontece aqui no Brasil, como carboidrato, carboidrato. Você quer comer mandioca, carboidrato? Então, mandioca. Não coma ela processada. É a batata, batata doce. Aí tem aquela discussão, né, do pessoal da batata doce. É cará, inhame. Então, comece a introduzir esses alimentos da forma mais integral dentro da sua dieta, que inclusive é uma recomendação que eu também oriento a todos que vão consumir o carboidrato. Rica em nutrientes e de ocorrência natural, colocando de volta no centro das nossas dietas. Então, o que que eles estão fazendo? Um movimento que também aqui no Brasil foi muito discutido. Quem trouxe, não é quem trouxe, né? É uma equipe, mas quem é forte nesse tipo de debates é um pesquisador chamado Carlos Monteiro, da USP, né? Que foi um dos coordenadores desse guia da população brasileira. Ele fala isso: coma comida de verdade, desembale menos e descasque mais. Então, com a ideia de que você vai utilizar mais frutas, verduras, legumes. Tem uma discussão que é onde é o ponto da gente aprimorar a discussão, que aqui nos Estados Unidos eles já definiram. Vai comer mais proteína. E mais proteína é o quê? Mais carne, né? Carne magra, preferencialmente, né? Maneirar um pouco na gordura saturada, mas coma carne. Aumente a ingestão de carne, de proteínas, tá certo? E isso daí lá, né, no guia da população brasileira, é uma discussão, tá certo? Mas o interessante é isso. A nutrição, ela não é uma ciência exata, tá? Por isso que eu estou montando aqui com vocês uma comunidade. E eu já convido vocês a todos a participarem, né, da comunidade alimentarista.
que nós vamos debater dentro dessa comunidade é exatamente isso. Qual o tipo de alimentação para cada pessoa? Porque depois que a gente tem essas orientações gerais, nós temos que começar a adaptar para cada pessoa. Homem, mulher, idade, atividade física, horas de sono, outros elementos da qualidade, se ela tem estresse, não tem estresse, se ela já faz um trabalho manual, um trabalho braçal, se ela faz um trabalho intelectual. Tudo isso vai contar na hora de definir. Então, se você quiser participar da nossa comunidade, essa é a Calma, Comunidade Alimentarista Anual. Você clica aqui, vai para uma página onde você vai poder fazer a nossa assinatura e vai ter um contato mais direto comigo através do WhatsApp. E tem outra comunidade, que é a comunidade alimentarista, né? Que essa é R$ 9,90 recorrente no cartão. Então você vai ter um desconto na anual, né, em relação a essa daqui, e você também vai ter esse acesso pelo WhatsApp para a gente poder conversar, e lá a gente vai poder discutir sobre outros assuntos e outras oportunidades para que vocês possam conhecer melhor o meu trabalho. Mas a minha ideia é o quê? Não existe dieta para todo mundo. Existe dieta e orientações gerais, né, o que é o que propõe o governo dos Estados Unidos. E isso vai mexer na cadeia, no sistema alimentar todo. Porque se você tem base em proteína, você vai ter que aumentar a quantidade de produção de proteína. No caso da gente, aqui no Brasil, nós temos esse benefício. Nós temos mais cabeças de gado do que pessoas. Nós temos 200, algo em torno de 240 milhões de cabeças de gado, e nós temos, e aí gado leiteiro, né, todo tipo de gado, e nós temos 213 milhões de habitantes, tá? Então, é o momento, acho que nós aperfeiçoarmos essa ideia, tá certo? Então, vamos voltar aqui ao que o governo americano diz. Comida de verdade começa aqui, como nós pensamos aqui também. E aí eles vêm trazendo anúncios, vale a pena vocês entrarem lá no site, realfood.gov, e eles falam o seguinte: qual é o estado atual? Os Estados Unidos estão doentes, os dados são claros. Eu gosto muito do americano porque é isso, ele coloca o dado. Não tem que ter paixão, tem que pensar o seguinte, cara, o dado é esse. Tá claro, evidente, a gente está ficando doente. E a alimentação da gente mudou. Olha para os ancestrais e olha para agora. Olha como era. Não precisa nem muito ancestral, longe, não. Vai 150, 200 anos atrás e veja o que as pessoas comiam lá nos Estados Unidos. E o que elas estão comendo hoje. E aí você vai ver que antigamente não tinha essa síndrome, essa crise de obesidade. Assim no Brasil também está acontecendo. A gente tem que ter essa realidade, tá? Eu trabalho muito com Josué de Castro, que é o patrono da nutrição, que ele fez um trabalho em 1946, mostrando como é que era a situação, né? A geografia da fome, como é que era a situação em cada pedaço do país. Ele era médico, geógrafo. E eu trago também essa referência. O que mudou da nossa alimentação? A gente está inventando coisas, antes a gente não tinha essa obesidade toda. Então existem também essa questão do marketing, de coma isso, coma aquilo. A gente vai devagar, tá? O importante é fazer o básico bem feito. Agora tem que descobrir o básico. Esse é importante, tá? Então o que os Estados Unidos fala? Os Estados Unidos estão doentes e os dados são claros, beleza? Aí ele vai mostrando aqui, ó, estado da nossa saúde. 50% dos americanos têm pré-diabetes ou diabetes, metade da população. Olha, imagina a quantidade de gasto com medicamentos que você vai ter para corrigir isso. 75% dos adultos relatam ter pelo menos uma doença crônica. O que é doença crônica? Doença crônica é aquela que você tem que fazer acompanhamento a vida toda. Você está obeso? Normalmente acontece quando a pessoa está obeso ou começa com sobrepeso, ela passa a ter problemas com metabolismo de glicose, então ela vai ter algum problema de diabetes, ela começa a ter hipertensão, ela começa a ter aumento de riscos de acidentes cardiovasculares, então AVCs, infartos, né? Alguns tipos de cânceres também são propiciados. Ela diminui a imunidade, não sei se você lembra na época da Covid, o pessoal falava sobre a questão da imunidade das pessoas que já tinham doenças crônicas, e a obesidade é uma das doenças crônicas. Agora imagina, nos Estados Unidos 75% das pessoas têm pelo menos uma doença crônica. E no Brasil também está indo para esse caminho, viu? 90% dos gastos com a saúde nos Estados Unidos são destinados ao tratamento de doenças crônicas. 90% dos gastos. Lá eles não tem SUS, né? E aí eles veem que aquilo que é gasto dentro do sistema de saúde privado, lá de cada um, ele representa 90% destinado a doenças crônicas, muitas das quais são ligadas à dieta e ao estilo de vida, tá? Vou repisar, ligadas à dieta e ao estilo de vida. Gente, não tem outra. É o básico bem feito. O que que você precisa fazer? Alimentação, atividade física, sono, higiene do sono, sono de qualidade e gerenciamento de estresse. Esses quatro, pronto, é isso, tá? Não existe fórmula mágica. E o americano está percebendo isso, exatamente está trazendo esses dados aí, tá certo? E além dessa questão do estado da nossa saúde, eles trazem outros dados aqui, que eu vou abrir para vocês, que é falando sobre essa pirâmide alimentar. Olha que legal isso daí. Eu achei muito interessante.
Durante décadas, fomos enganados por orientações que priorizaram alimentos altamente processados. Olha o altamente processado aqui do Brasil sendo utilizado lá nos Estados Unidos. E agora enfrentamos taxas sem precedentes de doenças crônicas. Maravilha, estamos indo no mesmo caminho. O brasileiro está indo no mesmo caminho, a gente está indo dentro dessa ideia de altamente processados e estamos verificando que realmente fomos enganados, tá certo? Então, qual a proposta? Como a gente vai resolver isso daí, né? Então, olha a coragem desse rapaz aí, desse secretário de saúde, né? Pela primeira vez, estamos denunciando os perigos dos alimentos ultraprocessados e reconstruindo um sistema falho desde a base, com base em ciência de ponta e bom senso, tá certo? Então, vocês estão vendo que o americano ele está reconstituindo esse modelo e apresentando uma nova pirâmide alimentar, para que as pessoas passem a ter acesso a essa ideia daquilo que vai ser a base dos alimentos lá nos Estados Unidos. E aí vem essa imagem, a nova pirâmide invertida. Então, aquilo que era a base, que eram carboidratos, né, que estão como grãos integrais, e aí também realmente tem que ter grãos integrais, que eles são processados, são metabolizados de uma forma um pouco mais demorada, por causa das fibras normalmente que eles carregam, e isso daí evita fazer uma alteração insulínica muito rápida, a gente vai discutir isso depois. E eles estão colocando como a base proteína, laticínios e gorduras saudáveis, legumes e frutas. É o que você tem de mais próximo da natureza. É a carne, é o leite, é o queijo, que é o leite fermentado, a coalhada, o frango, o peixe, o ovo, o camarão, as nozes que você encontra, e legumes e frutas. Frutas, legumes e verduras, eu gosto muito disso, né? E aí você tem alface, você tem os grãos, green beans, né? São feijão verdes, você tem as frutas como morango, mirtilo. Aqui o mirtilo é mais complicado, né? A gente tem o açaí, a gente tem outras frutas, tem uva, morango aí a gente já tem aqui, banana. Então, olha que maravilha. Eu achei muito, muito legal essa pirâmide, tá? Vai ter muita discussão, vai ter gente puxando para o seu lado, tem gente que quer uma coisa, tem gente que quer outra coisa. Mas eu acho que é importante, eu vou parar por aqui, é importante que nós tenhamos o seguinte aspecto. Os Estados Unidos, ele é um exemplo em várias coisas. Em pesquisa também nutricional, ele é um exemplo. Tá? E se ele está trazendo isso, não é à toa. E ele vai enfrentar a oposição também das indústrias. Veja que essas indústrias de chips, salgadinhos, ultraprocessados são enormes nos Estados Unidos. Então, se um secretário de saúde teve a coragem de colocar isso, nós devemos pelo menos parar para ouvir. Eu sei que agora a gente está num momento complicado, com essa questão da gestão Trump, né? Americano está começando a querer mandar no mundo, mas é importante nós não perdermos a lucidez daquilo que pode ser retirado de bom para que a gente possa desenvolver a nossa visão sobre alimentos, tá certo? E eu vou trabalhar muito mais vezes com essa pirâmide, que eu acho que tem muita coisa para a gente acrescentar, tá? Eu vou encerrando por aqui. Vamos fazer mais vídeos com relação a isso. Eu vou fazer um comparativo de como está a situação do Brasil, para que a gente possa fazer esse comparativo. E vamos fazer até essa dialética, né? Né, como hoje o Trump está querendo unir o hemisfério ocidental, né, e todo num só, né, seja a força, não sei como é que ele vai seguir, mas de qualquer forma, uma padronização, eu acho que é muito interessante e a gente tem muito o que acrescentar dentro dessa pirâmide que está sendo sugerida lá nos Estados Unidos, tá certo? Vamos conversar mais sobre isso, principalmente voltado com esse foco em doença, saúde e emagrecimento, tá certo? Bom, vou deixando minhas saudações alimentaristas a todos, vamos continuar falando, espero que nos vejamos em breve. Forte abraço a todos.